let's move out to the business. Vamos direto ao ponto aí, tá? Worksheet page 21. Worksheet página 21. 21. Vamos lá. Era para ele, was he supposed? Exatamente, tudo isso aqui vai virar um era para ele, tá? Era para ele, porque é mais fácil você falar assim, era para ele, do que ele estava suposto, ou ele foi suposto para servir o jantar. Fica muito extenso, então vai ficar era para ele servir o jantar. Nos filmes eles traduzem até como deveria, tá? Ele deveria, aí vai da intenção de cada um, tá? Da força que você quer colocar na mensagem, tá? E na legenda também, tá? Eles colocam porque é mais curto, tá? É mais curto, fica curto as frases na hora de escrever na legenda. Então por isso que eles colocam deveria. É uma palavra só, ao invés de falar e era para ele, três palavras. Ele deveria, duas palavras. Tá vendo? Você economiza espaço para colocar mais coisas na legenda ou simplesmente para encurtá-las e você poder ler de forma rápida, tá bom? Mas aqui vamos ver como era para, tá? Esse supposed to aí. Então, era para ele servir o jantar. Was he supposed to serve dinner? Was he supposed to serve dinner? Era para ele experimentar uma nova receita? Was he supposed to try out a new recipe? Was he supposed to try out a new recipe? Era para ele relaxar um pouco no sofá? Was he supposed to relax a bit on the couch? Agora mais rápido. A bit on the couch. A bit on the couch. Was he supposed to relax a bit on the couch? Was he supposed to relax a bit on the couch? Era para ele passar tempo? Was he supposed to spend time? Era para ele passar tempo com a esposa dele? Was he supposed to spend time with his wife? Was he supposed to spend time with his wife? Não era para ele passar tempo com a esposa dele? Wasn't he supposed to spend time with his wife? Wasn't he supposed to spend time with his wife? Não era para ele orar com os filhos dele? Wasn't he supposed to pray with his children? Wasn't he supposed to pray with his children? Não era para ele colocar os filhos dele na cama? Wasn't he supposed to tuck his children in bed? Wasn't he supposed to tuck his children in bed? Na resposta, era para ele colocar os filhos dele na cama. He was supposed to tuck his children in bed. He was supposed to tuck his children in bed. Era para ele colocar o bebê para dormir. He was supposed to take the baby down for a nap. He was supposed to take the baby down for a nap. He was supposed to take the baby down for a nap. Era para ele aquecer, esquentar, né, a mamadeira do bebê ou da bebê. He was supposed to heat milk for the baby's bottle. He was supposed to heat milk for the baby's bottle. A mamadeira é baby's bottle, tá? E esquentar o leite, heat milk. Esquentar o leite para a mamadeira. Era para ele pendurar as roupas. He was supposed to hang up the clothes. Não era para ele pendurar as roupas. He wasn't supposed to hang up the clothes. He wasn't supposed to hang up the clothes. Não era para ele deixar os filhos dele na escola. He wasn't supposed to drop his kids off at school. He wasn't supposed to drop his kids off at school. Não era para ele passar as roupas. He wasn't supposed to iron the clothes. Não era para ele dobrar as roupas. He wasn't supposed to fold the clothes. Fold the clothes. He wasn't supposed to fold the clothes. Não era para ele desenvolver. He wasn't supposed to develop. Não era para ele agradar o chefe, a chefe. Eles não têm gênero, né? He wasn't supposed to please the boss. Não era para ele traduzir o documento. He wasn't supposed to translate the document. He wasn't supposed to translate
the document. Não era para ele cumprir um prazo. He wasn't supposed to meet a deadline. He wasn't supposed to meet a deadline. E aí você pode trocar, tá? Esses vocabulários aqui por, pelos seus, pelas suas preferências aí, ok? For your preferences. A que horas era para ele servir o jantar? Ou como nos filmes, a que horas ele deveria servir? Dá mais firmeza aí, né? Uma tonacidade mais forte aí. At what time was he supposed to serve dinner? At what time was he supposed to serve dinner? At what time was he supposed to serve dinner? Quando era para ele desenvolver o método? When was he supposed to develop a method? When was he supposed to develop a method? Por que era para ele trabalhar? Why was he supposed to go to work? Why was he supposed to go to work? Onde era para ele tomar café da manhã? Where was he supposed to have breakfast? Where was he supposed to have breakfast? Com quem era para ele desenvolver? Who was he supposed to develop with? Who was he supposed to develop with? Para quem era para o seu filho dobrar as roupas? Who was your son supposed to fold the clothes for? Who was your son supposed to fold the clothes for? Esse was your, só reforçando que você pode ouvir por aí ou até falar, tá? Se quiser. Was your. Was your. Who was your son supposed to fold the clothes for? Viu? Eu troquei o ele por seu filho, mas eu não mudei mais nada na frase. Who was your son supposed to fold the clothes for? Quando era para ele pendurar as roupas? O famoso nosso aqui, né? Quando é que era? Quando é que era para ele pendurar as roupas? When was he supposed to hang up the clothes? When was he supposed to hang up the clothes? Esse negativo já sabe, né? Questão óbvia. Trocar o was por wasn't. Nada mais. Era para ele servir ele quer um jantar, né? Então, como vamos dizer, uma coisa e não pessoa, então tem que ser it. Nada de he, não, tá? É it. Era para ele servi-lo, ou português da rua, servir ele ao 12h30, ok? He was supposed to serve it at 12:30. He was supposed to serve it at 12:30. Tá? Era para ele desenvolver 2 anos atrás. He was supposed to develop 2 years ago. He was supposed to develop 2 years ago. Porque era para ele fazer hora extra. Because he was supposed to work overtime. Because he was supposed to work overtime. Era para ele tomar café da manhã em casa. He was supposed to have breakfast at home. He was supposed to have breakfast at home. Pause e fale na sua velocidade. Era para ele desenvolver com a empresa dele. He was supposed to develop with his enterprise. He was supposed to develop with his enterprise. Era para o meu filho dobrar as roupas para mim. My son was supposed to fold the clothes for me. My son was supposed to fold the clothes for me. É isso mesmo, tá? Na nossa regra é o que? Era para o meu filho. Meu filho no português vem depois. Para eles, vem primeiro. Meu filho estava suposto para dobrar. Fica estranho, né? Meu filho estava suposto para dobrar. Ou meu filho foi suposto para dobrar. Estranho. Ou seja, era para o meu filho. Mas no inglês você fala quem primeiro, tá? E depois escreve was supposed to ou fala. Mas some was supposed to fold the clothes for me. Era para ele pendurá-las. Português da rua, pendurar elas agora. Era para ele pendurá-las agora. He was supposed to hang them now. He was supposed to hang them now. Não era para ele. He wasn't supposed. He wasn't supposed. Nada de wasn't supposed to he, não, tá? Isso no português. No inglês é o inverso. Era para ele servir o jantar. He was, sorry, eu falei afirmando, né? Aqui é negando. Não era para ele servir o jantar. He wasn't supposed to serve dinner. He wasn't supposed to serve dinner. Não era para ele desenvolver um mês atrás.
Não era para ele desenvolver um mês atrás. He wasn't supposed to develop 1 month ago. He wasn't supposed to develop 1 month ago. Porque não era para ele fazer hora extra. Ah, por que ele não veio ontem? Porque não era para ele fazer hora extra. Because he wasn't supposed to work overtime. Because he wasn't supposed to work overtime. Não era para ele tomar café da manhã em casa. He wasn't supposed to have breakfast at home. He wasn't supposed to have breakfast at home. Por quê? Ah, porque era para ele tomar café da manhã na empresa. Because he was supposed to have breakfast at the company. Tá vendo o tanto que você consegue construir aí? Só com as duas colunas dá para colocar uma com a outra, intercalar aí, tá? E você já cria frases por aqui mesmo. Não era para ele desenvolver com a equipe dele. He wasn't supposed to develop with his staff. He wasn't supposed to develop with his staff. He wasn't supposed to develop with his staff. His staff. Vai juntar tudo aqui, ó. His staff. He wasn't supposed to develop with his staff. O meu filho não dobrou as roupas. Uma pegadinha aí, né? Lá do início do curso. E desse aqui também, né? Né, do segundo módulo aí. My son didn't fold the clothes. My son didn't fold the clothes. No passado é folded, tá? Caso você viu o D aí deu uma bugada, tá? Não, é fold mesmo a base. No passado é folded. Não era para ele pendurar elas ontem. Não era para ele pendurá-las ontem. He wasn't supposed to hang them yesterday. He wasn't supposed to hang them yesterday. Ok? Então, assim, se você for traduzir isso para alguém que não fala inglês, mas sim português, tudo bem você falar como deveria, traduzir como deveria. Os filmes fazem isso, mas é aquilo, né? É a intenção de quem transmite a mensagem aí, tá? É mais forte eu falar para você, por exemplo, você deve fazer hora extra do que simplesmente é para você fazer hora extra, ok? É mais forte quando você usa essa palavra, né, dever, a dar uma tenacidade aí de obrigação, ok? Então vai dar a sua intenção aí. Vamos pegar por enquanto como é para, tá? Ser para. Vamos pegar dessa forma aí, porque você já viu should e aprendeu que de fato deveria é should. Connecting words. Finalmente, at last, at last. Aliás, a propósito, by the way, by the way. Em adição a isso, além disso, in addition to that, in addition to that. No mínimo, pelo menos, at least, at least. X dias atrás, aí você coloca aí uma quantidade de dias, tá? Por exemplo, 2 dias atrás, 2 days ago, 2 days ago. 2 anos atrás, 2 years ago. Sempre tem que ter esse ago aí, tá? 2 years ago, 2 meses atrás, 2 months ago, e assim vai. Por quê? How come? Isso é informal. How come?